Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai conversar sobre solubilidade. Que barato é esse? Para onde vai? Que veio? Da onde veio? O que é que acontece? O que que influencia? O que que é mais lá? É mais uma propriedade das substâncias. Então, vamos lá? Então, gente, a solubilidade nada mais é do que a facilidade de uma substância se dissolver na outra. É igual, por exemplo, você vai preparar o suco. Tu joga o pozinho na água, tu joga o açucarzinho lá, então, tá uma substância dissolvendo na outra. O pauzinho está dissolvendo na água. Só que a solubilidade tem algumas características bem diferentes. Por exemplo, ela tem um limite. Esse limite, por exemplo, se você pega lá no suco, começa a jogar açúcar, começa a jogar açúcar, começa a jogar açúcar, o que vai acontecer? Uma hora, o açúcar não vai dissolver mais, porque a água, apesar de dissolver bem o açúcar, ele tem um limite de solubilidade. É isso aí. A substância, mesmo que ela dissolva, ela tem um limite. E esse limite é influenciado principalmente pela temperatura. Quanto mais quente, normalmente é mais solúvel. Algumas substâncias dissolvem com um pouco mais de facilidade quanto mais frio. Exemplo, só falando de coisa saudável, né? Falei de açúcar com um suco cheio de açúcar e vamos falar de outra coisa cheia de açúcar também, chamada refrigerante. A gente tem água e gás carbônico dissolvido na água. Quanto mais frio, quanto mais gelado, quanto mais baixa a temperatura, mais o gás carbônico vai dissolver na água. Aí ele forma um negócio chamado ácido carbônico, lá na água, que é uma substância um pouquinho mais estável. Quando ele está dissolvido lá, a gente tem o gás carbônico em forma de ácido. Por isso que às vezes o refrigerante tem um gostinho de acidez lá e tal. E quanto mais gelado, mais gás, se vocês observarem. Quanto mais quente, menos gás ele vai ter. Porque o gás carbônico vai ter tirado aquela concentração que tinha lá. Quanto mais gelado, mais gás carbônico você consegue embutir no bagulho. E em algumas situações, quanto mais quente, você consegue dissolver mais também. Ó, que legal. Ou seja, a temperatura influencia. E falando em gás, os gases também têm influência da pressão. É tanto que se você abrir o refrigerante lá, puff, sai aquele negocinho lá na pressão. Com relação à pressão, a gente só tem influência quando a gente está fazendo solubilidade de gases. Outra coisa, polaridade também influencia na solubilidade. De modo padrão, a gente diz, substâncias polares, ou seja, substâncias que têm polaridades, dissolvem com substâncias polares, e substâncias apolares dissolvem em substâncias apolares, substâncias que não têm polaridade. Normalmente, quando tem ligação iônica, e normalmente quando tem ligação covalente, são as substâncias diferenciadas. Normalmente, covalente a gente tem apolar e, normalmente, iônica a gente tem polaridade. Na iônica a gente tem realmente troca de elétron e na covalente a gente tem um empréstimo. Aí, com a troca, ou seja, os elétrons estão bem longe da origem, a gente acaba tendo uma espécie de polo e no outro não. Normalmente. Sempre tem exceções. Isso que é o legal da vida. Exceções. Então, normalmente se diz que substância polar se dissolve em substância polar em apolar. Caô. Substância apolar dissolve em substância polar? Sim, só que muito pouco. Aí se diz que não se dissolve. Por isso que eu disse o limite. Ou seja, chegou a dissolver, só que muito pouco, a ponto de se dizer que não se dissolve. É isso aí. Isso é solubilidade, o quanto uma substância pode se dissolver na outra, influenciada pela pressão, pela temperatura e pelo tipo de substância que a gente está dissolvendo. E a gente se vê no próximo vídeo.